a partir desse ponto é que eu queria fazer, vamos dizer, trazer vocês para a mesma página, vamos dizer assim, nessas iniciativas da Frente Ampla. A Frente Ampla, como eu disse agora há pouco, tem cerca de 2 anos de construção. E dia 1º de outubro do ano passado, houve um evento importante em que a Frente se lançou, anunciou que estaria ativa no processo eleitoral deste ano. Ela é suprapartidária, ela não tem vínculo com nenhum partido, as pessoas certamente têm e podem ter, devem ter, mas a Frente, por ser uma frente com 50 e poucas entidades, ela é suprapartidária. Mas nessa posição, ela quer estar ativa para apoiar, para incentivar, para orientar, para pressionar, para negociar com candidatos e candidatas progressistas, do campo progressista, nós estamos chamando provisoriamente campo progressista, e que possivelmente e quase sempre serão de esquerda, mas não estamos nominando, nem temos vínculo propriamente com uma candidatura, mas estamos buscando que a Frente contribua não só com os candidatos ao poder executivo federal, à presidência, mas também ao Congresso Nacional, Senado e Câmara Federal. Eventualmente, alguns estados também para os seus respectivos governadores. E a Frente, então, fez um processo de consulta e desencadeou a partir de outubro, como eu mencionei, e um processo longo que eu não vou relatar, e a começo de janeiro houve vários exercícios, reuniões maiores ou menores, e fomos, de certa forma, reduzindo a lista, que já tinha 25 tópicos, e a palavra que nós estamos usando é bandeiras, ou causas, ou mensagens, que está entre aspas, que são afirmações categóricas que vão ser defendidas ou reforçadas ou apoiadas pela Frente Ampla. E, então, nesse sentido, nós temos 8 grupos, este primeiro chamado Eixo Trabalho digno como um direito humano fundamental e sua regulação, cujo título ainda poderá ser modificado. Ele tem um grupo de coordenação que tem representação sindical, através do José Reginaldo Inácio, e o companheiro Ciência do Instituto Trabalho Digno, e a doutora Valdete Souto Severo, professora da URGS também, que compõe o grupo Coordenação e Relatoria, e temos as confirmações destas pessoas que estão aqui listadas: o professor Jorge Luiz Souto Maior, a doutora, a desembargadora aposentada e atualmente professora, pesquisador do CESIT na Unicamp, Leonardo Osório Mendonça, que é do Ministério Público do Trabalho, mas ele está em caráter pessoal. Já fui da coordenadora da Codebate, a Nilceia Olâmpio, que representa a Pastoral Operária, Vitor Filgueiras, da UFBA, que representa a ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Eu não vou nominar todos, mas um outro eixo que se cruza, e são eixos mesmo, como se fossem grandes perpendiculares, o nosso campo está no encontro do eixo do trabalho com o eixo da saúde. Desculpem. Saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse grupo já se estruturou e já realizou sua primeira reunião sob a coordenação do professor Heleno do SEBS, mas que é professor na UNB, e com a coordenação compartilhada da companheira Madalena da CUT. E outros estão aqui listados que já participaram da primeira reunião que houve essa semana. Boa noite, professor Pará. Oi, eu não estou vendo agora. É o Deberto que chegou? Oi. Sim, ele chegou. Boa noite. Boa noite. Que bom que chegou. Eu estou fazendo essa breve apresentação de minutos para voltar à coordenação ao Gilmar e à Luciana. O grupo 3 somos nós, né? E que temos esta lista aqui de pessoas que foram convidadas e que aceitaram
e com alguns reforços que eu fiz hoje, por telefone, praticamente para todos que estão aqui, alguns se manifestaram que teriam algum impedimento. Esse grupo são vocês, somos nós, né? E tem esse título Saúde e Segurança no Trabalho é Direito Indisponível. É um título também que pode ser modificado por vocês. Esse é o eixo mais estrito, porque eu mencionei que tem o eixo trabalho e o eixo saúde se cruzam, formando um campo de intersecção muito grande. Nosso entendimento é que a saúde e o trabalho são ainda as grandes âncoras da saúde do trabalhador. Então, o trabalhador se ancora na saúde e se ancora no trabalho. Então, aqui nós temos um subcampo, vamos dizer assim, que é o da SST, ou da Saúde e Segurança no Trabalho. Portanto, nós vamos ter esta especificidade maior do que os nossos companheiros do grupo 1 e do grupo 2. Um outro grupo que ainda não se reuniu e que está sendo estruturado é o grupo pelo controle social em plena participação dos trabalhadores, e que vai ter sua primeira reunião segunda-feira. Algum de vocês quiser também ainda fazer indicações, hoje mesmo nós recebemos a entrada do Paulo Marcelo Lima, que foi uma indicação do José Hélio, que está aqui conosco, que fez várias indicações, e que esta reunião ainda vai ocorrer segunda-feira, ou não ser feitos ajustes também, o próprio Paulo poderá dizer se ele prefere aparecer com outra filiação institucional. O grupo 5 também já se reuniu uma vez, que é o grupo pela igualdade de oportunidades no mundo do trabalho e na saúde, que aborda questões complexas e muito distintas, como a questão do racismo, as diferenças de gênero, a população trabalhadora LGBTQIA+, uma importante preocupação com os migrantes e refugiados e as pessoas com deficiência. Esse grupo se reuniu uma vez e já definiu a sua forma de trabalhar, dividido em subgrupos. E vai ter uma nova aquisição, possivelmente, uma pessoa que foi indicada também pelo Zé Hélio e que foi convidada, e eu não sei dizer se já respondeu, porque até há pouco não havia respondido. A Eliana coordena, junto com a Amanda e a professora Rita Fernandes da UFBA e o Wendy, que nesse momento está no Haiti, é haitiano e está no Haiti. Esse grupo se reuniu ontem e é um grupo complexo, grande, numeroso, e que também está nesse momento num brainstorming aí bem interessante, até para poder entender melhor novas tecnologias no trabalho, em benefício de todos, que há versões mais técnicas, no sentido hard, como a nanotecnologia, por exemplo, e há versões maiores que foram ontem defendidas como sendo justamente as tecnologias têm que ser vistas dentro de um contexto de mudanças sociais ou de um processo social. E, portanto, os sociólogos que estão nesse grupo, como a professora Lucy Brown e outras que se manifestaram, a professora Ana Cláudia também, que já foi do DIESE, já foi da Universidade Federal do Rio Grande de Fora, se manifestaram. Ontem também a Thais Helena da Fundacentro se manifestaram justamente repensando o escopo desse grupo. Aqui está em letrinha pequena porque é muita gente, e aqui tem acho que 16, 18 pessoas, é o Grupo de Defesa do Meio Ambiente, da Saúde e da Vida, coordenados pela Ana Maria Tamberini, professora Ana Maria Tamberini, doutora Lia Giraldo de Augusto, que também tem uma trajetória grande, muito conhecida, e o Luiz Cláudio Meirelles, que é professor e é o coordenador do SEST. E eles trouxeram muitas pessoas que vieram de outros movimentos sociais, como, por exemplo, Carlos Bocuí, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e aqui está um pouquinho errado, tem que corrigir, mas a Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, RENAP, o Fórum do Ministério Público do Trabalho, Fórum Nacional de Combate aos Efeitos Agrotóxicos, e outros movimentos sociais que estão aqui representados. E esse grupo já está trabalhando, já bem avançado. É uma reunião segunda-feira, mas nós estamos acompanhando e estão muito avançados. O grupo 8 ainda não se reuniu,
e tem previsão de se reunir na segunda-feira. Também está aberto para receber outras adesões. Quem quiser fazer indicações, ou se alguém conhece alguém que pudesse dar essa força. Enfim, esse movimento está hoje, então, nesse momento aqui de reunir os grupos, fazer a primeira reunião, e o objetivo dessa reunião de hoje é essencialmente este, né? Buscar entender o escopo temático, abrangência, riqueza, alcance, e uma certa classificação, taxonomia, sistematização, o título que esse grupo tem, né? Organizar uma agenda de trabalho, definir como é que vamos trabalhar, quem vai fazer o quê, qual vai ser a dinâmica, vamos fazer reuniões, vamos trocar documentos, depositar documentos, informações no próprio grupo ou em algum outro lugar, escolher os dias de reuniões. Esse é o objetivo desta reunião de hoje, que nós estamos apresentando em todos os grupos. A partir daí, então, é que vamos trabalhar propriamente sobre o tema nosso. Tem, então, um roteiro e tal. Eu não vou agora entrar nos próximos passos, mas está já nos documentos que foram compartilhados, e os próximos passos que serão, finalmente, produzir um pequeno documento com as nossas propostas, né? E isso foi anunciado desde o começo, e é o nosso objetivo, não só produzir o documento, mas produzir as propostas, as ideias, enfim, depois defendê-las, né? É nosso objetivo, ele tem que ter essa tradução que possa ser apresentada no mundo político, possa ser apresentada para os candidatos, possa ser defendida publicamente em audiências públicas, em eventos, a partir de abril, né? E aí temos uma sugestão de roteiro, e eu também não preciso ser trabalhado isso hoje, mas basicamente começa com aqui, em vez de estar número 1, ser o nosso número 3, né? O nosso título aqui, então a contextualização. Como é que está a situação nessa área? Quais são os indicadores, quais são os problemas, como é que está atualmente a situação, a conjuntura, essa conjuntura atual, como é que está a saúde e a segurança dos trabalhadores. Tem que ser conciso, isso talvez aí ocupe mais ou menos uma página. Quais são as propostas de enfrentamento que esse grupo vai fazer em nome da Frente Ampla? Isso depois vai ser tudo consolidado com os 8 grupos. Então, que esse grupo vai produzir propostas, né? Pus aqui alguns verbos no infinitivo, né? No sentido de facilitar as ideias, criar, ampliar, mudar, desenvolver, melhorar, combater, eliminar. São verbos no infinitivo para que fiquem, vamos dizer, objetivamente compreensíveis quais são as propostas desse grupo. Nesta área que nós temos, que é uma área relativamente delimitada no subcampo da saúde e segurança do trabalhador, ou do trabalho. E, por último, como que essas coisas se traduzem em ações objetivas necessárias ou requeridas dos formuladores de políticas ou do Poder Executivo ou do Congresso. Por exemplo, revogação da emenda constitucional número 95. O grupo 1, por exemplo, vai trabalhar, sim, já antecipa, mas nós também vamos trabalhar, certamente. Desculpa que eu estou saindo de um resfriado, que eu acho que eu piorei. Por exemplo, em revogação da reforma trabalhista, ou pelo menos de capítulos ou de seções da reforma trabalhista. Então, começar do macro, são as convenções internacionais, passando pela legislação do trabalho, a previdência, a saúde, passando para o que é no campo do executivo, que são os decretos, são aquilo que é da competência do executivo, até chegar nas normas regulamentadoras, as NRs, que tem uma hierarquia relativamente inferior.
proponho e recomendo que não nos atenhamos exclusivamente nas NRs, ou não comecemos pelas NRs. As NRs são um nível de hierarquia inferior, e sim que nós tenhamos a visão macro, comecemos pelo que é macro, que são essencialmente os compromissos previstos, por exemplo, em convenções internacionais, e depois a legislação, principalmente no que se refere às leis do ano 2017, que modificaram profundamente tanto a terceirização quanto a assim, chamada reforma trabalhista, e outros que vieram sucessivamente, algumas que entraram por conta da pandemia, e as ameaças que estão a toda hora por aqui. E, por último, indicações onde posso encontrar mais sobre isso. Então, podem ser indicações bibliográficas, por exemplo, o professor Guilherme Feliciano foi citado aqui, tem livro sobre a reforma trabalhista. A professora Valdete com o Jorge Luiz Souto-Maior tem 3 livros, pelo menos, de resistência no que se refere à reforma trabalhista, e há muitos outros artigos, a Remir, a pessoal da CESIT, publicou muita coisa, e todos vocês podem fazer essas indicações, seja na forma de indicações bibliográficas, seja na forma de links, com dossiês, com depoimentos, com vídeos, com filmes, enfim, para que quem vai precisar se aprofundar saiba onde ir, e também como base. Mas tudo isso em 3 páginas. Então, esse é o grande desafio. Bom, eu termino, então, essa parte. Vou ver se eu acerto aqui agora como sair desse negócio, parar a apresentação. E acho que eu já parei, né? Nesse ínterim, chegou, eu estou vendo agora o professor Hildeberto, que eu não tinha visto, mas eu passo a palavra, então, a quem vai. Boa noite, Hildeberto. Eu proporia, antes disto, o Gilmar e Luciana, que fosse definido um teto de horário para que nós tenhamos um horizonte até que hora nós vamos nessa reunião de hoje. E aí vocês conduzem a reunião conforme a expectativa de que hoje se instale esse grupo, né? Aliás, quero fazer referência, eu confesso que não li, mas parece que já há um texto que foi postado no grupo. Eu peço desculpas até porque eu não tive tempo para ler o texto, e até porque nós estamos acompanhando 8 grupos simultâneos e tivemos até algum problema com um texto que foi postado num outro grupo, que teve que ser modificado. Então, este de vocês não foi, eu não vi, mas eu, então, devolvo a palavra a vocês. Não sei se o Hildeberto quer dizer alguma coisa nesse momento. Por favor. Não, não quer mesmo? Pelo menos um oi para a gente, né, professor? Pelo menos um oi aí. Bom, boa noite. Boa noite. Eu vou, por enquanto, mais ouvir. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Luciana, se você me permite, só rapidinho, então, eu coloquei no convite, né, 1h30, né? Então, na verdade, então, tem um teto aí de até 7h30, né? 6, 7h30. Uma coisa, a gente já conversou um pouco, eu, a Luciana e a Fernanda, né? Na semana passada, o pessoal muito em cima, mas a gente estava preocupado com a tarefa, né? Aí a gente fez uma reunião para a gente começar, né, dar um passo inicial, e uma das coisas que a gente decidiu foi sempre nessas nossas reuniões estar trazendo alguém para falar alguma coisa, né? Então, o doutor René hoje, por exemplo, já fez a parte que a gente até tinha previsto, né? Então, por isso que uma hora e meia, para a gente poder estar fazendo tipo uma análise de conjuntura, uma conceitualização, que nem o doutor fez aqui. Eu já marquei, né? Você viu lá no dia 28, já com o Alexandre Padilha, né?
Eu preciso mandar o link, está me cobrando o link, né? Acho que eu vou ter que fazer um link logo. Ele também me cobrou que... Pode falar. Gilmar, eu queria, não sei se o Renê vai poder ficar até o final da nossa reunião, mas eu queria propor que fosse um evento não só para esse GT, mas um evento para todos os GTs. E aí eu não sei se os demais concordam, se eu nem conversei isso com o próprio Gilmar, mas eu acho que a vinda de uma pessoa como Alexandre Padilha, que já fez parte, né, de um governo, já pode trazer as dificuldades e aquilo que não conseguiu ser avançado, né, eu acho que interessa a todos os grupos relacionados à segurança e saúde do trabalhador como um todo, da frente ampla, né? Eu acho que poderia ser um evento para todos. É muito bom. Eu só queria ter a confirmação. Se está confirmado, nós vamos começar a fazer pactuar isso com os outros grupos. Muito obrigado. E realmente é muito importante essa presença do Padilha, Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde e é um deputado atuante, ativo e era meu vizinho em São Paulo. Morávamos em prédios vizinhos na Avenida São Luís, agora não mais. Além de ser meu amigo. Ele confirmou. Tem um teto de 19 horas, né? Das 18 às 19, que 19 ele falou que já tem um outro compromisso, mas o que ele está querendo saber mais é o que a gente quer dele, né? Então, eu coloquei fiz um resumo, assim, falando que a gente vai falar para ele o que a gente pretende, e pretende que ele faça um tipo de uma análise de conjuntura da situação da saúde, né, da saúde do trabalhador no Brasil, e quais são os desafios para a gente poder até trabalhar essas visitas. A gente, quando conversou na semana passada, eu, a Luciana e a Fernanda, a gente viu a necessidade de a gente estar trazendo alguém aqui para conversar, para fazer uma contextualização, análise de conjuntura, para a gente poder extrair. Então, a gente já tem uma reunião marcada, né, para as próximas segundas-feiras. Inclusive, temos uma reunião na próxima, dia 14. Também, eu vi aí o doutor falando, tem um monte de gente que vai fazer reunião na segunda-feira também, né? E a ideia da gente se reunir rapidamente na semana passada foi justamente isso, né? De a gente estabelecer essa estratégia e dar um pontapé inicial. E aí eu coloquei um texto lá bem simples mesmo, né? Falando e pedindo para o pessoal alterar, escrever, acrescentar, enfim, modificar, mas até agora ninguém fez nada. Eu acessei agora há pouco, né, Luciana? Porque a gente colocou lá no link, a Luciana, né, que abriu lá no escritório dela, lá, que permite que as pessoas vão modificando, né, modificando o mesmo documento, para não precisar fazer uma versão, outro trabalhando numa versão antiga, aí todo mundo trabalha na versão atualizada, né? Então, tem um link, depois eu vou colocar novamente aqui, porque tem umas pessoas que entraram depois. Então, a gente vai ter uma reunião nas próximas segunda-feira, quer dizer, dia 14, dia 21 e 28. 28 com o Padilha. E aí, no 14, nós não decidimos ainda, né, sendo quem a gente vai trazer, mas seria bom a gente trazer alguém. E nessa contextualização, né, entender, porque a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa para colocar nessa contextualização. Eu comecei falando o que todo mundo provavelmente vai colocar nos grupos, né? Pensei no grupo 1, a terceirização restrita, a reforma trabalhista, é uma sequência, né? A reforma previdenciária, enfim, né? Mas tem muito mais coisas que a gente quer avançar, que nem, por exemplo, nos direitos dos trabalhadores informais, e tem uma preocupação, inclusive o título, né, doutor? Por isso que eu fiquei pensando no título também, essa saúde e segurança no trabalho, direito de todas e todos, inclusive daqueles que não têm direito hoje, né? E a gente fala de direitos, a gente fala de trabalhador formal, né? Mas normalmente sempre o informal, né? E hoje a maioria é informal, se você pensar bem, né? Com essas pessoal de plataforma, mais o pessoal que trabalha de bico, né? A maioria não tem proteção. A gente é uma das preocupações nossas aí de a gente tentar aí ter uma proposta para esse povo, né? Então, e muitas outras coisas, né, que a gente pode estar falando. Eu não sei se valeria a pena, né, Luciano, uma hora a gente fazer uma reunião com brainstorm só para a gente tentar tirar mais coisa,
porque para incentivar até a escrita, porque eu sei que no grupo tem gente que escreve muito melhor que eu, né? Então poderiam pegar aquele texto que eu iniciei lá e melhorar bastante. Eu nem quis colocar ainda as NRs, né? Porque as NRs dá para escrever um livro, mas tem tanta coisa. Por exemplo, a gente tem coisas que a gente reclama sempre, né? Da falta de dados, por exemplo, de segurança por empresa, né? A liberação dessas informações do INSS. Ou seja, é muita coisa que para a gente. Eu não sei se a gente vai conseguir, né, lembrar de tudo, mas seria bom que a gente começasse a anotar isso em algum lugar. Então, aquele texto da contextualização, eu acho que é o melhor, né? Aí o pessoal pode melhorar o que já está escrito lá, e incluindo coisas que a gente não colocou ainda, né? E aí você, por exemplo, cada um tem uma ideia do que acha que tem que na situação atual, que é complicada. Então, coloca no texto, mesmo que não escreva nada, né? Vamos dizer assim, deixa só o título lá para a gente poder desenvolver e não esquecer. Por exemplo, o E-Social, o famoso E-Social, que já tem aí, sei lá quantos anos, protelando, e esse governo aí protelou tudo de novo, né? Então, acho que a gente deveria também escrever, porque eu me lembro que tanta gente falava que eu me lembro, a nossa área é engraçada, porque tem umas soluções que a gente acha que vai resolver o problema do mundo, e depois acaba não dando em nada, né? E nem, por exemplo, quando eu vejo aquela questão do FAP, né, que é agora vai, porque agora o pessoal vai sentir no bolso, vai ter muitos acidentes, vai ter acidente, a empresa que der acidente vai pagar mais, e não sei o quê. Não virou nada, né? Não virou nada, acabou tudo uma grande pizza. Esse E-Social foi uma outra, né? Vai ser legal, que as empresas vão ter que registrar os seus riscos, tudo vai. Não virou, ainda protelando, enfim, né? Sempre tem uma solução que a gente acha que vai resolver todos os problemas, né? E depois acaba virando a mesma coisa, né? Eu lembro sempre do Vitor. Aliás, eu comprei um livro dele, estou louco para chegar o livro dele para ler, porque é tudo de novo, né? As coisas novas, né, acontecendo e as soluções parece que continuam as mesmas, né? Mas, enfim, o que eu queria mais é falar isso aí. Eu gostaria que cada um aí que pudesse falar. Luciano, não sei se você, lógico, acrescentar alguma coisa. Não sei se eu esqueci de alguma coisa do que a gente falou. Não, acho que é isso mesmo. Acho que a reunião serve mesmo para a gente ir discutindo, vendo o alinhamento daquilo que do que pode ser proposto, né? Nem todas as reuniões têm necessidade da gente chamar alguém, mas na reunião que eu e o Gilmar e a Fernanda fizemos anteriormente, a gente pensou sim em chamar algumas pessoas, né, que tivessem a ver com o tema desse grupo 3, para a gente poder trazer para o nosso documento. Então, se vocês tiverem também alguma sugestão de nome que pudesse ser, por exemplo, para o dia 21 ou para o dia 14, seria bem interessante. Uma conversa, tá? Não é uma coisa que, como é o Padilha, eu acho que é interessante a gente chamar mais pessoas, mas a depender de como a gente queira dar, né, o encaminhamento dessa discussão, não precisa ser algo tão grande como a gente está imaginando essa Padilha. Uma outra coisa, Renê, por favor, me manda essa apresentação que você fez agora no WhatsApp, porque eu já incluo no nosso texto os outros pontos, porque até agora está só com a contextualização. Mas a gente já pode ir pensando, e a gente já pensou em algumas coisas na reunião anterior, que a gente já pode ir encaixando no texto. Eu posso postar nesse grupo mesmo agora, né? Pode, por favor. Vou fazer já. E aí a gente já vai pensando nos outros pontos que a gente tem que desenvolver, né? Não fica só na contextualização, que é o start ali, né, do texto, mas já vai pensando tudo meio que em conjunto também. E se alguém tiver e puder dar alguma ideia de como a gente pode encaminhar, qual que é a melhor forma da gente fazer os encaminhamentos,
né, a gente está aqui à disposição também. A gente entendeu que as reuniões é um momento da gente ver o que foi feito no texto, né? Esse é o nosso compromisso, é entregar algo formal, né? Mas que essa construção pode ser feita ali pelo WhatsApp durante a semana, enquanto a gente está em todas as outras atividades e encaixando isso, e o nosso encontro é mais para discutir o que pensou e o que para o texto mesmo, para o encaminhamento do texto. Essa é a ideia. Sim, a proposta é muito boa. O grupo pensou bem, porque essa forma de ter um convidado para fazer uma breve fala em cada reunião, né, ajuda também a talvez sair um pouco desse grupo, porque o grupo, embora esteja muito bem representado aqui, individualmente, ele não esgota as oitivas que podem ser feitas, né? E aí a preocupação que o Vilmar traz de tantos problemas, né? Vai ter que criar algum critério, né? Do maior para o menor, ou algum critério, alguma sistematização, né? Para não fazer uma lista de 80 problemas, né? Vai ter que fazer algum critério, o que é maior, o que é menor, né? O que está contido no outro, né? E e também não são todos os problemas iguais, mas o Gilmar chamou a atenção de um aspecto que acho que talvez esse grupo vai ser o locus ideal, talvez outros também abordem, que é grande proporção de trabalhadores, a força de trabalho na informalidade, né? A informalidade tem ficado à margem, inclusive, de várias mudanças da legislação, não estão sempre, vamos dizer, passando fora dos trabalhadores informais, e criaram-se outros informais artificialmente, né? Que a própria reforma trabalhista e outras legislações posteriores, e com o advento da pandemia, aumentou a informalidade, embora com outros disfarces, como o empreendedorismo e outros que, na verdade, empurrou para uma vala comum muitas categorias sem direito ou sem direito nenhum, né? Os trabalhadores plataformizados, por exemplo, que vão ser vistos também no outro grupo, o grupo 6. Mas, então, aqui, se puder dar esse destaque da preocupação com a informação, o chamado assim, setor informal, não se usa mais a palavra setor, mas com a proporção que está na informalidade, que sempre esteve e continua sendo cada vez acima de 50%, pelo menos, da população economicamente ativa, né? Ativa, ocupada, né? E nesse bolo está também o grande segmento dos desempregados, né? Então, se olharmos aquela estruturação do IBGE, da PNAD, melhor dito, né? Da PNAD, eu tenho até a final do ano passado, não tenho deste ano, nos dá uma ideia, se vocês quiserem, posso até projetar aqui uma ideia terrível, né? Terrível, e é uma ideia de, a partir da população em idade de trabalhar, a pé ocupada, a pé desocupada, a pé, e a classificação do IBGE, onde nós vamos ter um relativamente pequeno segmento de trabalhadores formais com direitos trabalhistas e previdenciários, que, aliás, diminuem cada vez mais. Se quiserem, eu vou localizar aqui o slide que eu usei há pouco tempo para uma outra apresentação, enquanto vocês estão falando depois do projeto, porque ele muda a nossa cabeça, porque a gente passa a perceber que o universo dos trabalhadores e trabalhadoras é bem maior do que esse que está supostamente regulamentado, né? Ou regulado ou regulamentado. Bom, essa é só uma brainstorming já na linha. Eu não li o documento, viu, Luciano e Gilmar, não li ainda, mas eu acho que vocês fazem bem em fazer com que a reunião seja a reunião para trazer ideias ou propostas para enriquecer esse documento, que eu também vou tentar ajudar.
Ótimo. Beleza, doutor. Então, a gente já tem três para falar aqui. Primeiro a Elaine, depois o Zé Hélio e depois o Paulo Roberto. Obrigada. Primeiro, dizer que esse é um desafio para nós, fazer esse documento. A gente vem de uma rodada de elaboração de vários documentos, que o Renê estava apresentando a proposta, os grupos, pensando na concretude desse documento, né? Uma preocupação que eu tenho é com a densidade desse documento. A gente já definiu quem é o público, a gente está dizendo que o público vai ser, né, tanto as pessoas que vão concorrer ao legislativo quanto ao executivo, né, pelo que eu entendi. Então, uma das preocupações que se aflora a partir desse público é trazer, na minha perspectiva, algo que seja estruturante para a saúde e segurança no trabalho, mas que não seja tão denso, porque as pessoas não leem. A gente tem tido exemplos muito, inclusive agora na nossa vivência de construir 2 documentos, o próprio documento da plataforma da CUT e agora no último documento das centrais, uma das preocupações que a gente está tendo... Ele está cortando um pouco a tua voz, está difícil entender. Cortou muito, um pouco. Porque aqui para mim está tranquilo. Cortou muito? Eu estou ouvindo bem, Gilmar, não sei se... Porque para mim aqui está tranquilo. Então. Para mim também. Então. Beleza, posso continuar? Não tem problema. Então, porque uma das preocupações que a gente tem é com essa densidade de página, de texto, de tudo. A gente viu que tem um número grande de eixos, de grupos, cada grupo vai construir até 3 páginas, com proposta, com uma redação introdutória, mas aqui, a partir da fala do Renê, agora, olhando para nosso fazer, eu estava pensando o seguinte, talvez seja uma questão que o Renê vai ter que ponderar isso com o conjunto, porque... Em umas experiências anteriores nossas, a gente fazia, para cada eixo de ação, uma introdução daquele eixo. E a gente começou a ver a dificuldade que era de fazer o diálogo. E aí a gente fez todas as propostas que a gente considerava diretrizes e apresentou isso em uma apresentação para todos eles, que abordassem todo esse cenário que a gente está dizendo, né, de trabalho precário, de dificuldade de saúde e segurança, de não garantia de direitos, para que isso fizesse esse arcabouço, né, das diretrizes que a gente acha estruturante e importante para fazer pauta nesse enfrentamento que a gente vai fazer e apresentar. Até porque eu entendo que uma plataforma como essa não vai chegar nas mãos dos deputados, dos senadores, dos governadores, pelas mãos dos seus militantes, porque a gente vai colocar isso na mão deles também. E tem que ser uma linguagem que eles também estejam apropriados para defender as propostas junto aos seus candidatos. Não é só chegar e entregar, é chegar, entregar, se apropriar e defender junto a eles. Né? Por isso a preocupação de não ser um documento muito denso, ter um cuidado muito grande com a linguagem, com a comunicação. A gente viu que a linguagem, quanto mais densa, mais a gente não atinge o nosso objetivo. Então, são preocupações que a gente vai ter que ter com muito cuidado para a gente não se perder nesse fazer. E o objetivo final ser atingido. É só um ponto, se eu lembrar de outro aqui, que eu estou anotando minhas ponderações, eu coloco. Não, ótimo, Elaine, é isso mesmo. O Renê falou que quer apresentar um slide, é isso, Renê? Depois do Paulo, tem o Paulo e quem mais? Tem 2 pedidos de palavra, né? O Hélio. Depois eu vou apresentar um slide que eu mencionei sobre a força de trabalho, população economicamente ativa, como é que se distribui atualmente no Brasil, para fazer o contraponto ao olhar, para confirmar a preocupação do Gilmar. Tá bom. Acho que é o Hélio. Então, primeiro, o Hélio. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Não, a minha fala vai ser bem rápida, é só uma questão de encaminhamento, que foi falado reunião, que foi proposto dia 28 de março, que haveria convite para o Alexandre Padilha, né? Mas, a nível de encaminhamento do nosso grupo, a proposta é fazer reuniões mensais. A primeira pergunta é isso, já tem um calendário de reuniões mensais, até porque já são 19, quase 19h10, né? E eu queria saber o encaminhamento. E outra coisa, a ideia, então, é partir desse documento que foi compartilhado pelo Hildeberto aqui, a gente pegar e tentar
a ideia é essa, e construir, o que eu entendi, construir o documento aqui do grupo, a partir, como ponto de partida, esse documento, e tentar colocar em 3 páginas, que foi, eu entendi, o limite a ser feito. É isso? A questão das reuniões e a questão do documento que a gente vai construir, essas 2 questões. Perfeito. O documento, a ideia é que a gente construa até o dia 30 de março, entregue em abril para o grupo. Então, a gente vai fazer reuniões semanais nesse período para poder avançar isso com celeridade. As reuniões são de segunda-feira às 18 horas. Isso, antes da entrada de vocês, foi o dia que teria mais aderência. Como a gente tem pouco tempo, a gente decidiu fazer essas 2 últimas de quinta-feira, porque era o dia também que as pessoas podiam. Então, assim, a gente vai colocar o calendário novamente, porque vocês entraram agora, das reuniões, elas são semanais, só nesse mês de março, tá? No dia 28, é dentro de um dia que a gente já tinha programado de reunião. Quanto ao documento, o Edelberto mandou um documento que entende que pode nos ajudar na construção do nosso texto. Mas o texto que a gente propôs inicialmente é um outro texto que está com um link ali mas deve estar antes da sua entrada. Então, a gente vai reencaminhar de novo, porque como vocês entraram depois, né? Então, vocês não têm acesso ao que a gente tinha escrito de forma anterior, tá bom? Mas importante essa sua observação, porque, de fato, entraram outras pessoas agora recente e não tem esse cronograma. Acho que ficou claro para todo mundo que, de fato, vocês não estavam no grupo anteriormente. Então, passo a palavra para o Paulo agora. Bom, então, gente, também vou procurar ser breve, né? Eu sei que nós aqui estamos discutindo metodologia, mas eu não posso deixar de fazer algumas observações aqui do ponto de vista do conteúdo aí do documento, né? E, assim, a gente sabe que o tempo é exíguo, né? A nossa ideia é apresentar o documento até o dia 30, né? Também pretende-se que seja um documento exíguo, né? É bom que seja, mas algo que me chamou bastante a atenção, especialmente aí da apresentação do professor René, é a necessidade da gente fazer uma análise interdisciplinar com os outros grupos, porque tem uma série de questões aí que afetam a saúde e segurança do trabalhador e que também afetam, por exemplo, o meio ambiente em geral, afeta a parte de novas tecnologias, que tem um grupo específico, enfim. Para dar exemplos aqui, a questão dos trabalhadores plataformizados, né, já se discute aí na doutrina a própria existência de um meio ambiente digital do trabalho, que envolve aí a integridade psíquica desses trabalhadores, o direito à desconexão, enfim, essas mesmas situações também aplicadas ao teletrabalho, né, o pessoal que continua aí de home office, que vai ser uma tendência a permanecer mesmo após a pandemia. O que mais? A questão também dos agrotóxicos e a exposição não só ambiental aos agrotóxicos, mas também ocupacional, na medida em que uma série de trabalhadores da agricultura e da própria indústria química estão sujeitos aí a essa contaminação, a questão da aplicação das novas tecnologias no trabalho e o impacto aí na regulamentação do trabalho, e isso, gente, é algo que vai acontecer fatalmente, aliás, já está acontecendo e vai se intensificar nos próximos 4 anos. É uma pauta realmente aí para os próximos 4 anos, para o próximo governo e para a próxima legislatura. Então, gente, sem querer me alongar muito, apesar do nosso tempo ser exíguo, né, eu sinto a necessidade, né, da gente ter uma interlocução maior com os outros grupos, porque a nossa pauta, ela é uma pauta necessariamente interdisciplinar, essencialmente interdisciplinar.
Acho que o Renê agora, Renê, que você queria mostrar. Só um parêntese, porque a Paula. discussão está boa, mas eu vou só um parêntese que se refere a só uma âncora, vamos dizer, visual, que eu vou apresentar um slide aqui, e até para reforçar uma preocupação do... Um momentinho só que eu estou localizando aqui. Não sei se conseguem ver, tem um slide aqui projetado, viram? Estamos vendo, só está pequeno, as palavras não estão muito... Mas isso aí é isso mesmo, não tem... Não, infelizmente não deu. A origem, mas de qualquer forma, uma visão panorâmica, esse slide deve ser visto de cima para baixo. População total brasileira dividida entre abaixo da idade e em idade de trabalhar, 14 e mais, pessoas na força de trabalho, pessoas fora da força de trabalho, na força de trabalho os ocupados, desocupados, ocupados que trabalham horas suficientes ou que trabalham insuficiência de horas, poderiam trabalhar mais, o grande segmento dos ocupados. Esses números todos estão estimados, eu não vou apresentar agora, mas existem esses números todos estimados, e o grande problema da subutilização da força de trabalho, e essas que estão fora no sentido, todas as possibilidades, por que estão fora do trabalho, buscam trabalho, mas não estão disponíveis, não buscam trabalho, e categorias hoje em crescimento, uma categoria econômica, mas que era mais, talvez, de ordem mais transversal, dos desalentados, e isso sem falar nos direitos, mas no sentido dos que estão excluídos da força de trabalho, né? E, portanto, o grupo 1 vai ter que trabalhar com o trabalho digno para todos, e mesmo tirando a palavra digno, trabalho para todos, e aí seria uma ideia, um conceito que fosse, desde que fosse digno. E nós estamos, ao falar em saúde e segurança do trabalho, partimos da mesma premissa, da mesma base, né? Porque se há 14 milhões, 13 milhões de desocupados e 20, 30, 50 milhões precarizados ou fora do alcance dos direitos, e nós vamos ter certamente a saúde e segurança vai poder ser pensada quadradinha dentro de um SESMIT, que seria um erro conceitual, fazer sinônimo com SESMIT e talvez até com CIPA. Seria um erro conceitual, porque nós temos, partindo do macro para o micro, grandes segmentos que estão fora da proteção social do trabalho, por uma razão ou por outra, e que piorou muito nesses anos. Então, essa reflexão que eu queria fazer. Eu tenho até esses números aqui, mas não vou me deter agora. A Elaine estava numa apresentação recente que eu fiz com a CUT, e onde esses números foram apresentados e discutidos. Para reflexão do nosso grupo e também de outros grupos. Por enquanto, era isso. Tá ótimo. A Elaine colocou no histórico aqui, Elaine, acho que conversa um pouco com o que o Paulo estava falando, não sei se você quiser falar, acho que seria importante, e aí na sequência a gente escuta o Rodrigo, pode ser? Eu já coloquei no chat para facilitar. Porque, assim, eu estou preocupada com o tempo. Hoje já é 10 e a gente sabe que não só tem essas atividades, né? Então, eu acho que essa questão que o Paulo traz, ela é pertinente, mas eu penso que isso é um segundo momento, porque eu acho que o primeiro, cada grupo tem sua relatoria. Eu acho que esse é o papel da relatoria. É a gente ter um documento construído, aprovado num grupo, que eu acho que o grupo tem essa questão de validar a sua própria construção, e aí a gente dialogar com esse construído do grupo com os demais relatores, porque vai ter coisas que realmente elas vão se complementar ou elas vão, né, se repetirem. E o papel da relatoria é justamente ver onde é que elas se complementam e onde elas se repetem para poder ter o documento final aprovado num grande grupão com todos os grupos lá validando. Eu acho que esse é um caminho que a gente tem apontado pela essa metodologia que está começando aqui hoje.
porque a gente não vai ter condições, hoje é 10, a gente vai só se encontrar na próxima semana. Na outra já tem, então, assim, é um fazer muito rápido para a gente estar. E aí cabe pactuar também esse fazer com os outros grupos, porque os outros grupos também precisam, né, ter um documento a ser entregue em tal prazo para poder a gente construir isso junto. Porque se não for assim, finalizando, a gente não vai ter esse documento escrito, finalizado, até o dia 30. Porque eu entendo, Luciana, que o dia 30 é para estar tudo pronto, para os grupos se finalizar e entregar o documento final em abril. E isso você está antecipando a nossa conversa com o Renê. Calma. Aí a vivência, porque a gente vai mapeando o processo, depois não tem como não ter. Calma, isso a gente sempre tem que estar pedindo prazinho a mais, mas acho que é isso, eu acho que assim, acho que esse grupo é uma visão um pouco mais geral, aquilo que a gente já vê que o outro grupo provavelmente vai estar estudando de forma mais específica, acho que a gente pode não ficar tão, né, a gente não precisa ficar tão minucioso em relação, por exemplo, plataforma, mas a questão da falta de formalidade, da informalidade, eu acho que faz parte desse grupo, né? Mas a questão da plataforma, por exemplo, tem um grupo já mais específico. Mas eu acho que é isso. É importante também a gente ter essa relação, sim, de todos os grupos na mão, né? Para a gente ver o que a gente está abordando, se já não tem um outro grupo também abordando de forma mais específica. Acho que o Rodrigo levantou a mão primeiro. Pode falar, Rodrigo. O Edelberto, mas... O Edelberto acho que levantou, depois não estava mais levantada, mas... na verdade, ainda está, viu? A mão dele ainda está levantada. Mas assim, um questionamento, né, como encaminhamento também. O professor Renê mencionou a situação de a gente levantar a legislação, as convenções internacionais. Se a gente vai abordar isso de alguma forma mais explicativa, em que medida a Constituição Federal, algum posicionamento jurisprudencial, nem tem como a gente adentrar tanto nisso, mas se a gente vai colocar algum sentido, pelo menos internamente para nós, se a gente vai pensar nisso no texto, mais como contextualização, e se a gente vai fazer algum encaminhamento para alguém, já fazer um pontapé inicial nesse sentido. Seria mais um questionamento, assim. Gilmar, você consegue responder? Eu acabei fazendo uma outra atividade aqui, você me desculpa. Então, Rodrigo, eu penso assim, a gente pode começar a escrever, né, tudo que a gente está pensando, discutindo, colocando nesse documento, mesmo que ele ultrapasse as 3 páginas, aí fica à vontade para a gente... A contextualização, a gente vai gastar muito mais do que 3 páginas só para fazer contextualização. Mas nas propostas a gente não vai gastar isso daí. Então, e quando a gente chegar num ponto que a gente achar que esse ponto a gente precisa conversar com outro grupo também, a gente conversa, mas não vamos nos ater agora, nesse momento, nos preocupar. Vamos colocar tudo que a gente acha nesse documento aí, vamos construindo ele, e depois a gente limpa. Depois a gente faz um resumão, a gente, entendeu? Para a gente entregar o produto final. Mas eu acho que nesse momento não podemos ficar assim, nos brecando, né, nos contendo. Né? Fica à vontade para escrever o que você achar, fica à vontade para escrever o que pensa, o que deveria ter, e depois a gente discute o que fica, o que sai. É isso que eu penso. É mais fácil assim. Tá? Não sei se vocês concordam com isso, mas eu acho que é por aí. Professor Pará. Sim, acho que é isso mesmo. Se os demais. Se alguém tiver alguma objeção, por favor, também a gente está aqui para poder ouvir e alinhar. O importante é que tenha, de fato, assim, a gente sente que precisa de um avanço rápido, né, na discussão por conta do tempo mesmo. Delberto, por favor. Olha, eu quero inicialmente parabenizar o grupo aí e a disponibilidade. Parabenizar o grupo e a disponibilidade de vocês de assumir essa tarefa, né?
Para nós, isso é muito importante. Tem um objetivo geral aí de mapear algumas questões que a gente acha importantes, que de alguma maneira entrem na agenda dos candidatos, na agenda desse debate eleitoral aí do ano. Mas como vocês já perceberam, já foi falado aí antes, na verdade, não é uma agenda que se encerra nesse momento. Os documentos, os temas continuam sendo discutidos, atualizados, vamos fazer esse esforço aí. Eu queria destacar um aspecto do documento do Heleno que eu disponibilizei aí, ele até ficou de disponibilizar também uma versão atualizada, que assim, ele chamou a atenção para o fato de que as conferências nacionais de saúde do trabalhador que aconteceram, elas incluem um repertório enorme de recomendações. E aí ele até chamou a atenção, o grupo discutiu e chamou a atenção para o fato de que se a gente ficar muito apegado àquele enorme volume, a gente pode perder o passo na conjuntura em relação a algumas questões a serem priorizadas. Mas o documento ele cumpre um papel de chamar a atenção para o que já foi destacado nesses momentos da reflexão, da elaboração de reivindicações sobre o campo da saúde do trabalhador. Aí outra coisa que eu acho muito importante e que aqueles documentos não fazem é de que o mundo mudou desde a última conferência. Aqui já foi, o Paulo já destacou aí mudanças importantes no mundo do trabalho, né? Então, esse trabalho do grupo precisa fazer esse equilíbrio entre as novas e as velhas questões, vamos dizer assim, da saúde do trabalhador a serem abordadas. Eu acho que é assim, extremamente importante que vocês, olhando esse material, já identificar, por exemplo, olha, as nossas preocupações sobre aquilo que mata e provoca doenças, adoecimento entre os trabalhadores, até que ponto elas estão atualizadas ou precisam ser atualizadas, né? Então, o que precisa ser feito no campo da saúde do trabalhador para que as respostas dadas a esse processo de mudanças possam ser adequadas ao desafio que as mudanças vão criando, né? Na questão, até que ponto você tem que se perguntar o que mais mata hoje trabalhadores? Em qualquer forma de inserção que eles tenham no mundo do trabalho. Opa, será que as políticas de saúde do trabalhador estão contemplando adequadamente a construção de respostas para lidar com isso, né? E, para além das mortes, como mais isso afeta a vida dos trabalhadores. Então, você tem questões ligadas a acesso a direitos, questões ligadas à prevenção. Eu acho muito importante que haja esse esforço de... O professor ficou mudo, ficou distante do microfone. Que haja um esforço importante de dar conta dessa atualização necessária. Nesse sentido, um tema de atualização que o Heleno já destacou, até provocado pelo SADEL, é o tema da importância de considerar esse tema da saúde do trabalhador como um direito humano fundamental. O Heleno disse que na revisão, na nova redação que vai dar para o documento, ele vai destacar, vai incorporar essa questão. Mas esse é um tema que foi, inclusive, destacado mundialmente agora, no último 28 de abril. Então, acho interessante ir procurando enxergar esse conjunto de questões e tocando o barco. Mas eu acho que vocês estão com um bom encaminhamento para isso aí.
Tá certo, gente. Como eu falei ali no grupo, que o Hélio perguntou, assim que acabar a reunião, eu vou colocar as datas das próximas reuniões e o texto, o link para o texto que o Gilmar já deu pontapé na realização. Vou incluir no texto também essas outras partes que o Renê apresentou hoje, que eu também não tinha me chamado, que também não tinha me atentado, que são os outros pontos que a gente tem que desenvolver. Então, também acho que a gente não precisa ficar focados só na contextualização, a gente pode ir desenvolvendo tudo em conjunto. Se vocês tiverem e puderem, por favor, indicar alguém para a nossa próxima reunião, para as duas próximas reuniões, para fazer uma conversa com a gente de uma contextualização política, de uma questão. Não sei se o Conselho Nacional de Saúde, Elaine, seria interessante trazer o presidente do Conselho, alguém nessa parte que tem mais a ver com políticas públicas mesmo, e para a gente poder ouvir, não desconsiderando todos vocês que estão aqui, se puder fazer alguma apresentação também seria maravilhoso, né? Entendi. Aí volta até um assunto que foi levantado aqui, a preocupação do Paulo e eu acho que de todos, é que nós temos pessoas muito qualificadas que estão nesse movimento, nesse momento, circunstancialmente em outro grupo. Então, assim, pode ser, nós temos capacidade instalada, eu digo assim, pessoas representativas e qualificadas e que estão dispersas em outros grupos. Grupo 1, por exemplo, para dar um exemplo, ali temos a desembargadora Magda Biavaschi, que você deve conhecer, que você conhece, e que aceitou participar, como também outros que vieram para o grupo 1, mas assim, em outros grupos também. Talvez um exercício fosse até meio que interativo, fosse identificar entre os nossos pares dos outros grupos quem pudesse trazer essas contribuições, como nosso convidado, né? Convidado do grupo 3, mas ele está no grupo 1, está no grupo 8, enfim, eu posso ajudar a fazer essas sugestões. Amanhã mesmo eu posso fazer sugestões a vocês, não vou definir agora, mas sugestões que vocês avaliam se elas são, vamos dizer assim, boas, lembrando sempre que nós temos necessitamos, essa é uma diretriz da Frente Ampla como um todo, necessitamos ampliar sempre a legitimação nas bases, quer dizer, com movimentos sociais, com as centrais sindicais, com os sindicatos. Então, assim, para evitar a armadilha ou reduzir a armadilha de ser um grupo de intelectuais pensantes, e não que isso seja ruim, mas que se descole das bases e, portanto, o risco de perder a legitimidade, né? No processo como um todo, porque nós vamos trabalhar sobre isso o ano todo, pelo menos até final de setembro, pelo menos, né? Como disse o Deberto, pretendemos fazer audiências públicas, pretendemos fazer eventos, nós vamos ficar retomando essas pautas que vão ser agora identificadas até meados de abril, elas vão ser também pautas que meio que permanentes da Frente Ampla até as eleições, né? Ora em formatos maiores, ora em lives mais elaboradas. Enfim, nós temos o próprio Deberto já propôs lives ampliadas em que essas pautas venham para outras, saiam do nosso ambiente aqui e sejam abertas a grandes públicos e para debates. Tudo isso para dizer assim, nessas indicações, por exemplo, a indicação do deputado Alexandre Padilha foi muito boa, é muito oportuna, porque ela abre essa janela para o mundo exterior, no caso de um deputado representativo e emblemático, mas não teríamos outras opções equivalentes. Quer dizer assim, é muito importante essa oitiva, eu vou amanhã sugerir talvez alguns nomes, tá? Falando nisso, doutor, então, assim, quando eu chamei ele, eu pensei numa reunião do nosso grupo, né, de fazer uma coisa mais interna. Como isso já tomou uma proporção assim maior, que a Luciana pensou, o Pará já colocou o fórum também para transmitir pelo YouTube,
Aí eu vou entrar em contato com ele para explicar, né, esse novo posicionamento, tá? E eu acho que ele vai gostar. Não é novo, ele é um posicionamento, eu acho que é para capitalizar mais ainda a fala dele, né? Como se dissesse assim, ele vai falar o que bem pretende, o que bem entende. E da perspectiva muito da saúde, porque ele é um médico e é um ex-ministro da saúde. Mas, assim, tudo que falar é ótimo, mas não esgota a pauta, né? Não esgota a pauta. E é de interesse de todos os grupos, com certeza. Então, confirmo de que vamos tentar fazer com que esse dia 28 seja um dia para todos os grupos. Um evento, vamos dizer assim, até o Deberto pode nos ajudar a pensar num evento até um pouco maior. É maior que eu digo de alcance mais aberto, né? Não fechado para os integrantes do grupo apenas. E o deputado o Padilha obviamente vai aceitar, né? Porque ele quer visibilidade também, né? Mas eu apoio essa ideia de que ser ampliado, que quem sabe os outros dias também, dependendo de quem vai falar. Nós temos, por exemplo, no grupo 1, pessoas como a Valdete Souto Severo e o Jorge Luiz Souto Maior, que são os ícones aí de um direito, eu não sei nem se é a classificação, como dizer, Paulo, como é que você classifica o direito engajado, o direito do trabalho engajado? Seria o direito do trabalho de resistência, né? De resistência, então. E o Paulo, eventualmente o senhor Guilherme Feliciano, enfim, podemos fazer um evento com os nossos ícones aí do direito do trabalho, coordenado pelo Paulo, que está aqui, o Paulo Lengruber, que coordenasse este evento com nossos pares e ser um evento, olha aí, é isso aí. Muito bom. Eu estou aqui atrás com os 3 volumes da Resistência da Valdete e estou com o livro do Guilherme também. Muito bom. Mas aí pode ajudar a pensar nisso, Paulo. Porque eles estão num grupo lá, o grupo 1, mas o grupo 1 isso aí é transversal, né? Eles estão lá discutindo sobre o trabalho, direito ao trabalho e trabalho digno. Mas, assim, os temas deles são temas transversais que correm em todos os grupos, né, temáticos aqui. Uma ideia, mas, assim, não precisa fechar agora, mas a proposta, acho que é... O que precisa fechar agora é a reunião, né, Luciana? Sim, gente, 19h35, eu preciso fechar também, que tem os afazeres, a tripla jornada por aqui também, tem que chegar em casa ainda, cuidar de criança, com certeza que alguns de vocês aqui também. Eu agora vou encarar o supermercado. É por aí, faz parte da responsabilidade da nossa família. Então, meu povo, bom trabalho, boa noite, bom descanso, boa noite, gente. Obrigada pela presença e participação. Boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Continuaremos mobilizados. Isso. Gilmar, fica um minutinho só, por favor, se você puder. Boa noite a todos e a todas. Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu vou interromper a gravação, tá, Luciana? Tá. Faz o seguinte para mim, manda lá no grupo, você consegue mandar lá no grupo as datas das próximas reuniões?